Amados irmãos e irmãs, iniciamos o caminho quaresmal, tempo de graça e conversão. Hoje, a liturgia nos conduz ao deserto com Jesus. Ali, ele enfrenta as tentações e vence cada uma delas apoiado na palavra de Deus, mostrando-nos que a verdadeira força não está em nós mesmos, mas na fidelidade ao Pai. Com fé, iniciemos esta celebração cantando. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico em nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Santa Missa. Você que está aqui conosco de forma presencial, aqueles que estão pela TV Evangelizar, pelos aplicativos da TV Evangelizar e YouTube Padre Manzotti. Acolhemos a você que está em casa, no trabalho também, muitos hoje trabalhando, mas pararam agora um pouco para esta Santa Missa. Você que está nos hospitais, você que está enfermo, envie a sua prece, sua intenção neste telefone que aparece no seu televisor, que nós estaremos hoje rezando por você. Acolher também os filhos da nossa catequese que estão voltando para a nossa catequese. Levantem as mãos, crianças, aqui estão eles. Deus abençoe os filhos da nossa catequese, como também os nossos catequistas. Invoquemos a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui em nome do Pai, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer, adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Primeiro domingo da Quaresma, celebramos hoje na liturgia as tentações de Jesus. Por 3 vezes veremos no Evangelho Jesus ser tentado, mas o Senhor
Ele resiste às tentações do mal. Peçamos perdão, você que está aqui no santuário, aqueles que estão em casa pela TV Evangelizar. Peçamos perdão pelas vezes que aderimos à tentação em nossa vida, seja ela qual for. Peçamos perdão pelas vezes que damos lugar para o mal entrar dentro da nossa convivência cristã, pela nossa fragilidade humana. Peçamos perdão de nossas faltas cantando. Misericórdia, misericórdia, misericórdia de mim, ó meu Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia de mim, ó meu Senhor. Tende piedade, piedade, porque eu sou tão pecador. Piedade pelas vezes que traí o seu amor. Piedade de mim, ó meu Senhor. Tende piedade, piedade, porque eu sou tão pecador. Piedade pelas vezes que traí o seu amor. Piedade de mim, ó meu Senhor. Deus, cheio de misericórdia, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Nos coloquemos em oração neste momento. Qual a sua prece, sua intenção, o seu pedido? Peçamos ao Senhor que nos dê força, nos capacite para vencer as tentações diárias. Você que está em casa pela TV Evangelizar, você que nos acompanha de tão longe também pelo YouTube Padre Manzotti, pelos aplicativos da TV Evangelizar, se coloque em oração neste momento também. Rezar para que o Senhor nos dê força nesta quaresma e que possamos colher os frutos da nossa abstinência quaresmal. Rezar também por você, querido associado. Nos ajude neste mês a alcançar a meta que precisamos alcançar. Seja fiel na sua colaboração como membro associado desta obra evangelizadora. Rezando por estes associados, lembramos de você e de todos. Veraclides Coelho, Teresina, lá no Piauí, Heloísa Ribeiro, aqui de Curitiba, Fernando Alves, Várzea da Palma, Minas Gerais, e por todos nós aqui presentes. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do Sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo, corresponder por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus venceu o tentador porque estava revestido da força do Espírito Santo e foi fiel à palavra de Deus. Ouçamos.
Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que ele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50, que tem por antífona: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Todos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Salmodiamos. Tende piedade, pois pecamos contra vós. Cantemos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, e meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós.
novo aleluia, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó, contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão.
Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre as partes mais altas do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar um instante, irmãos e irmãs. Primeiro domingo da Quaresma. Todo primeiro domingo da Quaresma, nós celebramos as tentações de Jesus. E o evangelista Mateus hoje nos traz as 3 tentações de Jesus: o ter, o poder e exatamente a terceira tentação, a soberba. Jesus, ele é tentado, mas mesmo estando no deserto, o deserto ele não é sinônimo de abandono de Deus, não. No entanto, que o texto começa dizendo que o Espírito conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. Ficou lá 40 dias, 40 noites, fazendo memória do povo hebreu, que por 40 anos demoraram para chegar até a terra prometida. E hoje, olhando para este contexto, e vendo que o deserto não é sinônimo de abandono de Deus, o diabo vai lá, onde Jesus estava, e lança para ele, para Jesus, 3 tentações. E esta primeira tentação, a tentação do ter. Você está com fome, fisicamente dizendo, humanamente falando, pegue estas pedras, você tem poder para isso. Se você se diz filho de Deus, transforma em pão, mata a sua fome, sacia a sua fome neste momento. Jesus é tentado a preencher um vazio pelo estômago cheio. Jesus disse: não, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que brota, que sai da boca de Deus. É a primeira tentação que Jesus teve. Jesus resistiu às tentações. Por isso que Jesus é este novo Adão. Diferentemente do velho Adão, como acabamos de ouvir na primeira leitura, ele deu ouvidos à serpente maligna, malvada, o próprio diabo estampado nesta serpente, propostas a serpente fez ao primeiro casal, Adão e Eva. E Deus havia dado tudo a eles, tudo que era bom. Deus havia colocado no domínio deles, do primeiro casal, Adão e Eva, todos os domínios, os animais, a água, as plantas, os alimentos, mas disse: não se aproximem desta planta, não comam deste único fruto, o resto vocês podem se alimentar.
mas se deixaram levar pelas propostas da serpente. Vocês, se comerem deste fruto, vocês serão deuses, vocês terão poderes. Veja as propostas que o diabo faz a Jesus. O diabo leva Jesus em um lugar alto e diz: se você se prostrar diante de mim e me adorar, te darei todos estes poderes. Jesus, diferentemente da primeira leitura que nós ouvíamos, mais uma vez, não adere a esta tentação do poder. Sabemos o poder de Jesus. Ele é sim o Todo-Poderoso sobre nós, miseráveis. Mas não existe o poder supremo sem ter passado pelo sacrifício da cruz. Veremos isso lá na Semana Santa, quando Jesus ali, crucificado, maltratado, quando Jesus ali, que foi exatamente, recebeu o flagelo, os açoites, ele passou por todo este sofrimento, sim, é histórico, está escrito, mas Jesus não fica na morte, muito menos no sofrimento, ele ressuscita. E é o que nós acreditamos, em o Cristo ressuscitado, nas suas chagas gloriosas. Amados, vendo e ouvindo estas tentações de Jesus, vemos que Ele é e foi e será um ser sempre abençoado, que não foi sinal de conforto. Jesus sendo abençoado, e a bênção por excelência, Ele se retira para o deserto, mas não ficou em um lugar confortável. Passou fome, frio, no deserto com certeza, de dia muito quente, à noite muito frio, e além disso tudo, a tentação vai até Jesus. As 3 tentações que Jesus teve. Neste contexto, somos convidados a olhar para as nossas tentações também. E como somos hoje em dia envolvidos pela serpente da tentação. A tentação em querer abandonar tudo, a tentação em querer deixar o seu relacionamento, a tentação de nós padres, querer deixar o ministério, a tentação de abandonar os projetos da vida. Por isso que o deserto que passamos não é sinônimo de abandono. Deus não nos abandona. Deus dá a nós um período. O deserto de Jesus foi passageiro, o nosso também pode ser passageiro. A partir do momento que você e eu partilharmos tudo isso com o Senhor, partilharmos, não entregar. Precisamos partilhar a nossa cruz ou o nosso sofrimento e dizer a Ele com o coração aberto e sincero: Senhor, não tenho força para tal, me ajude nesta situação. E a terceira tentação, a soberba. O diabo, ele quis seduzir Jesus. O diabo, ele apela para uma espécie de ambição desmedida. E hoje olhemos para certas situações que também nos envolve em uma ambição desmedida. Ter coisas de forma excessiva, buscar somente o poder, e às vezes tantos com o poder nas mãos, não praticam a caridade, muito menos a misericórdia, mas pisam na cabeça dos outros, para se dar bem na vida. É aderir às tentações.
E hoje, neste contexto, somos convidados a ver que o deserto que você passa, o deserto que eu também às vezes passo, é para nós motivo de preparação, de maturação, para respondermos aos apelos de Deus na nossa vida. Jesus, ele passou pelo deserto para responder aos apelos de Deus na vida dele, para lá na Semana Santa, quando nós vamos celebrar, você também na sua comunidade paroquial, a termos força para responder aos apelos de Deus. E mais do que isso, o deserto que você passa, que eu também passo, que todo mundo passa, independente daquele que seja, o nosso deserto serve para quê, Padre? Para fortalecer a nossa identidade, seja o deserto da falta da saúde, seja o deserto às vezes de um relacionamento mal entendido, seja o deserto às vezes da vida financeira, para fortalecer a nossa identidade. E dentro destas armadilhas que o tentador coloca para Jesus, e vemos que estas tentações foram para que Jesus se fortalecesse ainda mais, quando ele sentisse o peso da cruz, aqui no ombro de Jesus. Irmãos, dentro destas tentações, vemos que, de fato, o diabo, ele conhece a Bíblia, sim ou não? Ele conhece. O diabo sabe a Bíblia de cor e salteado, como vemos muito por aí, pessoas que decoram versículos da Bíblia, mas não praticam aquilo que falam. O diabo, ele sabe a Bíblia, por isso que ele está em um diálogo com Jesus. O único que pode dialogar com o diabo é o próprio Senhor, porque ele é Deus. O rosto de Deus está em Cristo. Mas lembremos de umas palavras catequéticas do Papa Francisco: não dialogue com o mal, não dê ibope ao diabo. O próprio nome dele já diz, é o divisor, divide, separa. Nós não temos esta capacidade, humanamente dizendo, mas Cristo teve. Por isso que o diabo sabe todas as Escrituras, tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Mas, no Antigo Testamento, havendo este fracasso de Adão em aderir às propostas da serpente, houve a obediência de Jesus no Novo Testamento, e a vitória no deserto em Jesus, não dar ouvidos às propostas do mal no diabo. Quem de vocês assistiu o filme Paixão de Cristo? Levanta a mão. Pois bem, naquele filme de Mel Gibson, mostra para nós uma outra tentação. É até uma certa citação teológica propriamente. Veja que quando Jesus está sendo flagelado naquele filme, o diabo aparece para Jesus carregando uma criança andrógina. Quem viu isso? Pois bem, você deve estar lembrando da cena. Por que naquela cena, quando Jesus estava sendo flagelado, o diabo aparece carregando uma criança assustadora, andrógina, para zombar de Jesus e dizer: você está aí apanhando, seu pai não veio te socorrer, mas eu estou aqui com o meu filho em meus braços. Veja, irmãos,
Às vezes também o diabo vem, na sua perversão, zombar da nossa fé. Passamos por dificuldades, desertos, e nas entrelinhas da vida, o diabo zombando diz assim para nós: cadê o seu Deus? Você está passando por certa dificuldade e necessidade, por que que ele não vem agora, neste momento, agora, socorrer você? A tentação de uma fé, de algo instantâneo. Você pega lá na sua casa um pacotinho de miojo, rapidinho, minutos, você faz lá um almoço ou uma janta, porém, não é algo muito bom propriamente, algo instantâneo. O diabo nos tenta para abandonarmos a nossa fé, porque naquele presente momento, talvez urgente, Deus não nos ouviu. Não significa que Ele não nos ouve nas urgências da nossa vida, mas significa que Deus deixa com que às vezes passemos por certos desertos, para que haja a maturidade na nossa fé, para que haja a maturação da vida. E o mal vai agir onde? Na nossa fraqueza. É a vida financeira, é a vida afetiva, é dentro do seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, é no relacionamento com as pessoas que no dia a dia convivemos dentro do trabalho. O mal vem agir nas rachaduras da nossa casa interior. E como que nós vamos arrumar, Padre, estas rachaduras da nossa casa interior, para que o mal, para que as propostas do mal não entrem em mim? Sacramento da confissão. A confissão tem uma essência propriamente. Você que está em casa, se confesse. Busque o sacramento da confissão. Por quê? A confissão cura, restaura e liberta. Cura as nossas feridas, restaura a nossa vida e nos liberta de todo o mal. Ouvindo este contexto hoje, temos esta oportunidade de rever as nossas ações, para que a graça de Deus se faça presente em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Deus da vida as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Para que a Igreja, nesse tempo de Quaresma, seja sinal de conversão e esperança para todos os povos. Rezemos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Para que todos os que atravessam desertos de sofrimento, tentações, vícios ou desânimo, encontrem em Cristo força e libertação. Rezemos.
Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Para que vivamos intensamente esse tempo de oração, jejum e caridade, renovando o coração e a vida. Rezemos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Para que a campanha da fraternidade deste ano desperte nossa consciência e nos ajude a assumir a promoção da vida de tantos irmãos e irmãs sem moradia. Rezemos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Pela pastoral da pessoa idosa do nosso santuário, para que se sinta agraciada pelo Senhor, por dedicar seu tempo em dar carinho e atenção aos nossos idosos. Rezemos. Senhor, fortalecei-nos na fidelidade. Coloque a mão no seu coração e faça sua prece ao Senhor. Peça para que Ele nos livre de todo mal, de todas as investidas do maligno. O quanto somos tentados diariamente a abandonar a fé, a deixar os projetos de vida de lado, a abandonar os filhos. Peça a Jesus hoje a força que Ele teve para que tenhamos também na nossa caminhada. Coloque neste altar a sua vida, sua casa, sua família, e peçamos hoje a proteção divina em nós. Acolha, Senhor, as preces que hoje nós vos apresentamos. Tudo isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Alimentados pela palavra, preparemos a mesa da Eucaristia. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material, que pode ser em espécie ou através do QR Code que se encontra no coletor. Você que nos acompanha, seja um associado fiel, ligando para o número que aparece em sua tela. Você pode participar também da ação São José, apresentando 3 novos associados. Cantemos. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o Verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Nós os pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência quaresmal, para que por ela nós, pecadores, moderemos os nossos excessos, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, glorificamos com o hino de louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, o nosso arcebispo José Antônio, os bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia os nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, providenciai todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos, glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis, irmãos e irmãs, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo, sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A Eucaristia nos sustenta no deserto da vida e nos fortalece para vencer com Cristo toda a tentação. Cantemos. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passar adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está em casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto e vive mendigando subemprego. E a gente quando vê diz é à toa, melhor se trabalhar se não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente. E quando esse vive com os pobres, entre nós está e não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Ninguém te ama como eu. Cante. Tenho esperado esse momento. Tenho esperado. Tenho esperado que estivesses a mim, viesses. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado.
ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança, fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Atenção para alguns avisos. Retiro Nacional, 14ª edição. Será no próximo final de semana, dias 28 de fevereiro e 1 de março, com um lote extra de inscrições abertas. Inscrições através do site evangelizareapreciso.com.br, pelo telefone 0800 410 6060 ou presencialmente na recepção da Associação Evangelizar é Preciso, com o tema Reacender a Chama, Voltar ao Primeiro Amor. O local será no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Estão disponíveis os envelopes da Quaresma. Faça seu pedido de oração e deposite nas urnas do santuário. Dia 8 de março, às 10 horas, Santa Missa na Terra Prometida da obra Evangelizar é Preciso. Será no endereço Rua Estefano Berna, 101, Recreio da Serra, em Piraquara, Paraná. Mais informações no site evangelizareapreciso.com.br. Terra Prometida da obra Evangelizar é Preciso. O seu nome pode fazer parte da história da Terra Prometida da obra Evangelizar é Preciso. Saiba mais no site livroouro.com.br. As doações de qualquer valor também podem ser feitas através do Pix, livroouro@livroouro.com.br. Vamos ficar em pé, irmãos, para a bênção dos objetos que você trouxe para serem abençoados. Apresente neste momento, faremos esta oração. Deus eterno e todo-poderoso, fonte e origem de toda a bênção, nós os pedimos que abençoeis e santifiqueis estes objetos, imagens, feitos para recordar e honrar o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei a todos que usarem esses sinais de fé e piedade, diante das imagens, venerar e glorificar o vosso Filho, por seu merecimento e intercessão, alcancem no presente a vossa graça, no futuro a glória eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.